Amigos, não foi possível dar em 2 aulas assim a explicação sobre os exemplos que convencem que o que, pronome relativo, é fruto de regência interna da oração que ele inicia. E o que é conjunção integrante? Se tiver preposição à frente, essa preposição é fruto de uma regência externa da oração que ele mesmo começa. Vamos assim continuar as explicações. A ponte por que esses cavaleiros passaram era antiga e frágil. A ponte era antiga e frágil. Aqui nós temos uma oração que determina qual ponto e determina através de uma oração desenvolvida, adjetiva ou adnominal, como quiserem, que começa obrigatoriamente com o pronome relativo. Esse porque aqui, esse que é pronome relativo, tanto assim que é possível ser substituído por pelo qual, pela qual. Então, a ponte, porque esses cavaleiros passaram pela ponte. Esse que retoma a ponte, traz aqui para dentro desta oração, né? Tem preposição à frente, essa preposição liga-se a um determinado interno, determinado, e então ele é pronome relativo por isso, e também porque começa uma oração adnominal. Aqui está o anzol com que fisguei o dito peixe dourado. Aqui está o anzol, é uma oração completa, sem bipartir como bipartimos aqui, a oração principal, determina o nome anterior com uma oração adnominal, oração adjetiva, que começa com pronome relativo. Este que é pronome relativo por quê? Começa uma oração adnominal, evidente, e porque este com liga-se a um determinado interno, com que fisguei, sendo-lhe advérbio de instrumento. A elipse da preposição. Muitas vezes nós não usamos a preposição num texto, numa frase, fazendo elipse, omitindo, para simplificar, reduzir, tornar mais sintético, mais conciso o texto. Então alguns professores consideram errado, mas outros passam a aceitar a omissão da preposição. Vejam bem, tinham os pais certeza que o filho conquistaria o primeiro lugar. Ter certeza que o filho, ter certeza de, certeza rege a preposição de. Onde é que está esse de? E ali esse que seria conjunção integrante, porque teria uma preposição fruto de regência externa, mas continua sendo conjunção integrante. E aqui se faz aparecer aquela preposição introdutora que foi omitida aqui em cima. Tinham os pais certeza de que o filho conquistaria o prêmio. Certeza de que coisa? Disto aqui, né? Bom, mas esse de é fruto de uma regência externa. A cidade em que resido tem as ruas limpas e bem alinhadas. Então a cidade que resido, só diz a cidade que resido é linda, né? Ora, é a cidade em que resido, na qual resido, né? Aqui então fizemos uma omissão, uma elipse, né, da preposição em, que deveria ser obrigatória diante do verbo residir, que expressa a ação estacionária, né? A cidade em que aqui fizemos aparecer a preposição que aqui foi mantida oculta, omitida, aqui foi omitida. Observem que este que é pronome relativo porque é fruto de regência interna, fruto de regência interna, fruto de regência externa, conjunção integrante, fruto de regência externa, conjunção integrante. Então, pronome relativo. Todos tinham receio que o banco nos tiraria a concessão. Omissão, ter receio de alguma coisa, regência externa, conjunção integrante. Aqui se fez aparecer a preposição regência externa, conjunção integrante. Aversão, cuidado que não é a aversão de ser contrário. Aversão é a tese, né? A tese de que, em que cremos. Aqui temos o em. A tese ou a aversão que cremos é a primeira. A versão em que cremos. Omitiu-se a preposição em aqui. Regência interna, pronome relativo. Regência externa. Aqui fez-se aparecer a preposição regência interna, então é pronome relativo.
Também porque começa uma oração adnominal, uma oração adjetiva, oração nominal, oração substantiva, que completa um nome externo. Introdutor zero. Claro, objeto direto. O predicativo não tem preposição. Eles se ligam diretamente ao verbo. Os determinantes acima focalizados têm preposição diante de que, como introdutor a. Mas a neopedagogia lembra que há muitos determinantes integrantes ou acessórios com introdutor zero. Não tem introdutor. São o nome 3, que é objeto direto, né? A preposicionado significa sem preposição. Esse A é alfa negativo do grego. A preposicionado, objeto direto, não tem introdutor. E o nome 3 predicativo, pós-verbo de ligação, que vem depois do verbo de ligação, também costuma não ter preposição. Este fato ocorre também diante dos ques aqui estudados. O que conjunção integrante e o que pronome relativo. Como distinguir esses ques apreposicionados? Se esses ques apreposicionados são pronomes relativos ou conjunção integrante? Vamos ver. Para perceber se um que preposicionado é pronome relativo ou conjunção integrante, há outros caminhos além do sugerido pelo preposicionamento que nós demos acima, né? Já estampados, portanto. A conjunção integrante introduz a oração substituível pelo pronome neutro isto ou isso, ou pelos pronomes neutros isto ou isso. Bom, o pronome relativo é pós-nominal, que vem depois de um nome, e introduz o determinante a oração desenvolvida claramente adnominal, quer dizer, depois do nome. Este que pode ser substituído pelos sinônimos os quais. Um recurso que nós usamos para distinguir se um que é pronome relativo ou conjunção integrante. Facilmente esta oração adnominal, adjetiva, pode ser substituída por um adjetivo. Tentemos ilustrar com exemplos acessíveis. Vamos ver. As mães sempre desejam a seus filhos o quê? Isto. Desejam isto, que sejam felizes. Então este que começa uma oração que é substituível por isto ou isso, é conjunção integrante porque é uma oração nominal, oração substantiva, completa um nome anterior. As mães sempre desejam a seus filhos felicidade. É um nome que substitui esta oração, tá? As mães sempre desejam a seus filhos isto. Complemento verbal, complemento verbal, complemento verbal. Em forma de oração desenvolvida, em forma de palavra. E aqui substituído pelo isso. Este fato pelo isso. O certo é que Júlio formou-se em medicina. O certo é isso. Então, este que é conjunção integrante, porque pode esta oração ser substituída por isso, esse fato. Este é um atacante que podemos contratar, o qual podemos contratar. Esse que pode ser trocado por o qual, com introdutor zero, mas é um pronome relativo, porque é fruto de uma regência interna, regência sem preposição, regência com introdutor zero. Pode ser substituído por contratável, como vamos ver na oração seguinte. Este é um atleta contratável, que pode ser contratável, que pode ser contratável. Era a oração adnominal, a oração adjetiva, que começa com pronome relativo. Aqui pode ser trocado por uma palavra, é a quadrimorfia dos determinantes, né? Aqui está todo o dinheiro que o larápio roubou, o qual o larápio roubou. Pronome relativo sem preposição, regência interna, determina o nome precedente como a oração adnominal, já que pronome relativo começa com a oração adnominal, prova-se que é pronome relativo pelo qual, pelo sinônimo o qual. Aqui está todo o dinheiro roubado. Oração, esta oração aqui foi substituída por uma palavra só. Aqui o determinante tem forma de oração desenvolvida. Oração desenvolvida começa com pronome relativo quando for adnominal. Essa é a adnominal, vem depois do nome. Aqui está todo o dinheiro roubado, uma palavra só.